E eu quero falar muito com vocês essa noite, um pouquinho com vocês sobre comunhão. A comunhão que nós devemos ter. Eu creio que comunhão, irmão, comunhão restaura, comunhão liberta, comunhão não é estar perto. Comunhão é estar junto, estar em algo. Ter o mesmo espírito, a mesma mente, ter o mesmo Cristo, trabalhar pela mesma causa, o mesmo propósito. Isso é comunhão. E eu creio que nada acontece no que nós conhecemos como igreja sem comunhão. Então é uma das coisas que Deus está trabalhando na igreja, em mim e você, é para restaurar a nossa comunhão. A nossa comunhão com Ele, primeiramente, e a nossa comunhão com o próximo. Funciona nessas duas esferas, horizontal e também vertical. E eu quero ler um texto que fala muito sobre isso, 1 João capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu quero mandar um abraço para os meus amigos lá de Dallas, que estão nos vendo agora, estão assistindo. Amigos que viveram conosco uma experiência nesses 2 anos, todos especiais. Aleluia. Todos abriram aí 1 João? Glória a Deus, irmãos. Você quer mais de Deus essa noite? Tem uma canção que nós cantamos hoje. Eu não vou cantar não tenho coragem de cantar, irmãos, assim, igual o nosso pastor. Mas tem uma canção que nós cantamos normalmente, que é aquela, o que fazer quando Ele vem. Você lembra dessa música? Irmão, eu fico viajando nessa música, pensando na letra dessa música, porque se tem uma das coisas que nós devíamos pensar muito, é exatamente o que nós vamos fazer se Ele vem. Porque Ele está voltando, irmãos, em todos os sentidos. Ele está voltando para buscar a sua noiva, a sua igreja, e também Ele está voltando a ser o centro daquilo que nós chamamos igreja. A palavra fala que nos últimos dias Deus ia convergir todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra, em Cristo Jesus. Então Ele está voltando. E quando Ele vem, o que nós vamos fazer, irmãos, como igreja? O que você vai fazer? Qual vai ser a sua postura como homem, como mulher de Deus? A palavra do Senhor diz assim, 1 João 1, versículo 1: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifesta e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo, a vossa alegria se cumpra. Ou seja, os discípulos, o Senhor, o nosso Deus está trabalhando para que a nossa alegria como igreja seja completa. Não é um povo triste que Deus procura. Não é um povo triste que Deus está trabalhando com esse povo. Deus está trabalhando justamente para que a vossa alegria, o vosso gozo se cumpra, seja pleno. Não seja algo passageiro, algo de uma estação, de um dia, algo de uma circunstância que proporciona para você. Deus está mostrando um outro nível, uma outra atmosfera, uma outra revelação que é capaz de fazer você sentir essa alegria, esse gozo de forma plena, sem depender de nada do lado de fora, mas algo que você conheceu, experimenta do lado de dentro. Os discípulos, aqui João está escrevendo, olha, eu quero escrever para vocês daquilo que eu vi. Eu toquei em algo, eu ouvi algo, eu escutei algo. Os meus sentidos experimentaram algo, eu quero passar para vocês. Eu quero falar para vocês que a minha comunhão, e hoje é uma noite de comunhão, a minha comunhão foi com o Pai e com o Filho. E eu estou escrevendo justamente para que a vossa comunhão também seja com Ele. Não seja apenas comigo, mas seja também com Ele. Ele expressa todos os meios pelo qual a igreja trabalha para restaurar a comunhão tanto com o próximo, mas também com Deus. Não parar em mim, mas levar. João está levando os seus filhos, os seus destinatários aqui até a presença de Deus. Para quê, pastor? Para que eles experimentem. João está reproduzindo uma coisa que ele experimentou, uma coisa que ele viu, uma coisa que ele tocou.
Isso fala para nós de que nós só reproduzimos aquilo que nós carregamos. João não estava inventando uma comunhão, não estava inventando de algo, falando algo que ele não experimentou, algo que ele não viveu, algo que ele não ouviu. Ele está falando algo que era tão próximo, tão vivo dele. E ele falou, é como se ele pensasse, eu não posso pregar outra coisa, eu não posso falar outra coisa a não ser aquilo que eu mais desfrutei nesses anos. João é aquele que reclinou, você lembra, a sua cabeça, ele colocava a sua cabeça no peito do Senhor. Ele era íntimo do Senhor. E a sua alegria, ela estava baseada exatamente nisso, de estar com Ele. João sabia, ele também escreveu o Evangelho de João, capítulo 15, que não é simplesmente o ato de fazer alguma coisa que vai trazer prazer para você, mas é o ato de você estar em algo. João 15 fala que Jesus, o nosso Senhor, Ele é a videira verdadeira, e nós, você e eu, somos os ramos. Logo, se você estiver na videira, você vai experimentar a revelação de que o Senhor está querendo passar para a sua igreja, esse lugar onde Jesus quer que a igreja esteja, não em algum lugar físico, mas nele. Se vocês estiverem em mim, ele fala, e eu estiver em vós, e a minha palavra estiver em vós, vocês vão chegar ao ponto de poder pedir qualquer coisa. Imagina, irmãos, imagina o nível da igreja, o lugar onde nós vamos andar, que o Senhor chega ao ponto de avalizar e declarar, olha, tudo que vocês pedirem vai ser feito. Olha o nível de comunhão. Deus não está escrevendo para qualquer tipo de crente, não é para simplesmente crente que João está escrevendo isso, porque Deus sabe as loucuras que nós pedimos, tantas coisas que nós pedimos, que às vezes não tem lógica, não faz sentido com o propósito eterno de Deus, mas Jesus está declarando, olha, eu sou a videira. Se vocês tiverem comunhão comigo, foi para isso que Ele sempre atraiu as pessoas para a mesa, para ter comunhão com Ele, para abrir os seus olhos, para entrar nesse lugar, para enxergar algo que vai além daquilo que os nossos olhos naturais podem enxergar. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, vocês vão poder fazer muitas coisas. Ele chega ao ponto de falar, se vocês não estiverem em mim, sem mim, no mesmo João capítulo 15, vocês não podem fazer nada. Ou seja, ele está falando, olha, se vocês estiverem em mim, é a única condição para vocês se moverem como igreja, como filhos e como sacerdotes. Não há outro jeito. Não há jeito, não há outra maneira de vocês fluírem nesse lugar, de vocês estar nele e ele estar em nós. E eu quero falar essa noite sobre essa comunhão íntima com o Senhor Jesus. Essa comunhão que não é simplesmente de você ouvir falar sobre Ele, é de os seus olhos enxergá-lo mesmo. É de você viver isso, de você poder passar para as pessoas não simplesmente uma boa mensagem, mas você passar o que João passou. Eu quero escrever para vocês, meus filhos, porque eu vi Ele. Eu toquei nele, os meus olhos estavam ali, eu contemplei o que ele fazia. Eu lembro de Nicodemos, quando Nicodemos foi ter com Jesus em João 3. E eu creio que Nicodemos procurou ter com Jesus à noite para ninguém vê-lo, porque ele era um grande homem da religião, funcionava como um grande homem da religião, um homem respeitado. E ele falou a primeira coisa para o Senhor Jesus: olha, Jesus, eu tenho visto seus milagres, eu tenho visto o seu mover, eu tenho visto as suas curas, eu tenho visto tudo que tu faz. Ou seja, Nicodemos falando para o Senhor Jesus: Jesus, eu estou de olho em tudo que você faz. E Jesus fala para ele: Nicodemos, mas para você ver o reino de Deus, para você ver algo que está por trás disso, Nicodemos conseguia ver apenas o exterior, aquilo que estava se movimentando lá de fora. Mas Jesus estava na frente dele falando: Nicodemos, eu quero que seus olhos se abram para você enxergar algo que está por trás disso. Não é simplesmente um mover que você vê de cura, um mover que você vê de milagres, um mover que você vê eu abrindo os olhos dos cegos, curando os enfermos. Há algo a mais que eu quero mostrar para você, Nicodemos. E Nicodemos não conseguia enxergar aquele que estava na frente dele. Nicodemos não conseguia ter comunhão com aquele que estava na frente dele. A comunhão abre os nossos olhos.
A comunhão restaura. Eu acredito quando nós cantamos que Deus pode fazer tudo de novo. Deus pode fazer tudo de novo. Deus pode restaurar muitas coisas na minha e na sua vida. Deus está fazendo isso. Mas sem comunhão é impossível. A comunhão não só abre os nossos olhos, mas é através dessa comunhão com Deus, de uma forma totalmente sobrenatural, como Jesus veio abrir uma nova estação para aquilo que nós chamamos de igreja, de povo de Deus. É através dessa comunhão que nós somos transformados. Por isso que Jesus falou: olha, quando vocês terem comunhão com o Pai, quando vocês buscarem Ele, não façam mais como fizeram até aqui. Agora vocês podem buscá-lo de forma mais íntima, mais profunda. Vocês não façam como os fariseus fizeram, que tem cara de jejum, cara de oração. Você sabe quando ele ora, você sabe quando ele jejua, você sabe quando ele quer manifestar alguma coisa que ele não tem. Quando vocês orarem, quando vocês tiverem comunhão, entra no lugar secreto, que o vosso Pai que está em secreto, Ele vai abençoar vocês. Tudo que Deus começou a mover através de Cristo foi exatamente para mostrar um caminho para mim e para você, abrir esse caminho para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele de novo como igreja. A comunhão restaura, a comunhão. Eu acredito, irmãos, que Deus está fazendo algo talvez de novo. De novo. Talvez para muitos é novo, mas para Deus, numa visão macro, numa visão mais ampla, em algo para alguém que está olhando de cima, não de baixo, Ele está fazendo de novo, novamente, aquilo que um dia já aconteceu, em outras épocas já aconteceu, mas está acontecendo hoje na minha e na sua vida. Porque Deus, irmãos, o maior propósito de Deus não é simplesmente fazer você ser um vencedor, ou você se sentir bem. O maior propósito do Senhor nesses dias é gerar Cristo em mim e você. É que você tenha uma comunhão com Ele. E comunhão, irmãos, não é simplesmente você alcançar alguma coisa de Deus. Muitos até hoje viveram assim: eu quero ter comunhão com Deus para receber alguma coisa dEle, uma bênção, uma graça especial. Comunhão é como Paulo falou: olha para os filhos, eu quero que vocês compartilhem comigo das aflições que eu carrego, que eu vou completar pela igreja. Comunhão é isso. É você desfrutar de não somente um lado, mas de tudo. Eu lembro uma vez os discípulos, em Mateus 20, eles chegaram para o Senhor e pediram. Você vai ver a mãe de dois deles pedindo: olha, nós queríamos sentar um à direita e outro à esquerda, expressando todo o desejo de uma religião que não tinha entendido ainda, pensava em aparência, pensava em lugar de honra, numa autoridade sobre talvez as pessoas. E quando Jesus olhou e ouviu isso, Jesus respondeu com uma outra pergunta para eles: por um acaso vocês podem beber o meu cálice e ser batizado com o meu batismo? Porque até ali viviam daquela forma. Mas Jesus foi um divisor de águas, irmãos, na forma de pensar como igreja, na forma de pensar como filho, na forma de pensar como sacerdote. Jesus veio implantar em mim e você uma outra cultura, uma outra forma de pensar. Nós não podemos cair no erro de pegar isso que é tão espiritual, revelações que Deus está dando hoje, e ainda operarmos e andarmos numa outra plataforma sacerdotal que foi antiga, que já foi ultrapassada. Jesus está falando para os discípulos: olha, vocês podem, o que eu quero é que vocês bebam o meu cálice, que vocês sejam batizados com o meu batismo, ou seja, que vocês tenham comunhão comigo plena em tudo, que vocês comam a minha carne, que vocês bebam o meu sangue. Eu lembro das duas multiplicações dos pães e peixes. Você vai ver isso claramente acontecendo nas escrituras, porque a primeira atende um tipo de público. O primeiro público era o público que perseguia Jesus para ser curado pelos milagres, simplesmente pelo que viam acontecer, por aquilo que era externo. E não tem problema nenhum, irmãos, com isso, porque Jesus sabe muito bem trabalhar com todo tipo de pessoa, todo tipo de público. Deus não descarta, Deus não vai deixar ninguém de lado. Deus não é, irmãos, como o João uma vez viu que estavam pregando o evangelho diferente. Ele perguntou para o Senhor: Senhor, tu queres hoje que eu ore do céu e que fogo desça e consuma todos esses que são diferentes da gente?
Às vezes nós somos assim, né? Quando é diferente a gente quer fulminar, quer que seja destruído. Nós queremos colocar Deus numa caixinha. E agora Jesus, ele atende na primeira multiplicação um tipo de povo. E depois opera os milagres, faz os milagres, ele sai então, ele sai do meio do povo, e ele vai para um outro lugar. E quando ele chega no outro lugar, irmãos, quando ele chega no outro lugar, ele percebe que todos estão vindo e perseguindo ele e procurando ele pelos milagres que viram. E quando ele vê o povo se aproximando dele, ele fala: olha, eu sei o porquê vocês vieram até aqui. Vocês vieram até aqui porque vocês comeram do pão que eu multipliquei. Vocês saciaram a fome. Irmão, Deus, ele sabe atender você em cada etapa que você está vivendo. Mas Ele não quer que você fique preso a uma delas. Ele está te empurrando, te conduzindo para, como Ezequiel 47, a águas mais profundas. Até que não seja mais você que vive, mas Cristo vive em você. O que aconteceu com Paulo, o que eu desejo não somente para mim, mas para minha casa, para você, para aquilo que nós conhecemos como igreja. Que não seja mais a igreja vivendo, eu e você, mas seja Cristo vivendo através de nós, de mim, de você. E ele olha, ele fala, olha, ele como se ele estivesse aplaudindo: olha, eu sei porque vocês vieram até aqui, mas eu quero ensinar vocês uma outra lição. É como um pai ensinando diferentes lições. Ali foi uma, agora ele vai ensinar uma outra. Irmão, Deus talvez está ensinando uma outra lição para você hoje. Deus está te conduzindo a um lugar mais profundo nele. E Jesus fala então para aquele povo: olha, vocês vieram por causa do pão que eu multipliquei, pelos milagres. Vocês viram cego vendo, coxo andando, vocês viram uma leproso sendo purificado. Mas agora não vai ser mais um pão perecível que eu vou dar para vocês. Agora eu quero que vocês comam, tenham comunhão comigo. Vocês não simplesmente me assistam, não simplesmente que vocês sejam meus admiradores, não simplesmente vocês me conhecerem como o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que purifica. Mas agora eu quero que vocês me conheçam de forma plena. Eu quero que vocês comam a minha carne. Eu quero dar a minha carne para vocês hoje e o meu sangue. Se vocês aceitarem isso, vocês vão ter comunhão plena comigo. Não vão ser simplesmente alguém flertando com algo que é sobrenatural. Não vão ser simplesmente admiradores. Vocês vão entrar em mim e eu vou entrar em vocês. Vocês vão experimentar o princípio da videira. Não é os ramos que sustentam a videira. Uma outra plataforma pensou que os ramos sustentavam a grande árvore, mas Jesus está colocando: olha, eu sou a videira. Ele se apresentou dessa forma: eu sou a videira, eu sustento vocês. E se vocês forem sustentados por mim, vocês vão ser alimentados por mim. Vocês não vão simplesmente conhecer uma faceta do Cristo, vocês vão conhecer o Cristo completo, o Cristo em todas as áreas, o Cristo de forma como Ele é, como Ele anda, como Ele come, como Ele pensa, como Ele vive. E vocês vão poder viver no mesmo nível, na mesma esfera. Vocês vão ter as mesmas aptidões, os mesmos desejos. Ninguém vai precisar ensinar algumas coisas para vocês, porque o Espírito do Cristo estará dentro de vocês, a Escritura diz. É esse nível de comunhão que eu tenho orado nesses dias, que eu sei que é isso que a igreja precisa. Não é simplesmente comer um pedaço de pão ou tomar um pouco de vinho. O que significa ali, o que Jesus fez com os discípulos, selecionou aqueles 12 homens para estar aquela noite, foi simplesmente: olha, eu quero abrir os olhos de vocês, para que vocês tenham comunhão plena comigo, para que vocês entrem em mim e eu entre em vocês, para que vocês me conheçam em uma outra dimensão. Sabe o que é o princípio da videira, irmãos? O princípio da videira vai mexer com a nossa perspectiva de igreja, com a nossa forma de pensar ser igreja. Vai nos constranger, vai mudar nossas orações, vai mudar a forma de andar, a forma de pensar. Nós vamos ver isso hoje rapidamente, mas eu quero deixar 2 versículos com você para nós entendermos o que esse princípio revela para mim e para você. O que como um ramo é glorificado e como um ramo glorifica aquele que o sustenta. João 17, versículo 4, Jesus vai falar exatamente isso.
eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Não foi a obra que você inventou, não foi a obra simplesmente uma coisa boa que eu quero fazer, nós já pregamos sobre isso, mas é algo, olha, o ramo que está em Cristo, ele é preciso, ele é exato, ele sabe o que deve ser feito, ele sabe o que é andar numa palavra, ele sabe o que é receber uma palavra. E como que um ramo é glorificado, pastor? Qual é a glória do ramo? No versículo 10 de João 17 fala assim: e todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas. Irmão, por isso que Jesus falou: se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, vocês pedirão qualquer coisa. Por quê? Porque nesse momento, irmãos, de comunhão plena, Deus sabe que todas as nossas coisas são dele, e todas as coisas dele são nossas. Ele não está falando simplesmente de coisas materiais, irmãos. Ele está falando, irmãos, de desejos, de propósito. Ele está falando de sonhos. Ele está falando de palavras proféticas. Ele está falando de lugares que você vai pisar ainda. Ele está falando, olha, tudo que há na vida de vocês e tudo que há em mim, agora há uma comunhão. Nós somos um. Nós somos um. Eu quero falar sobre 3 coisas antes de nós cearmos. O que é essa comunhão? O que implica essa comunhão poderosa que nós vamos ver que, para você entender, irmãos, é preciso uma coisa chamada fé. Sem fé, irmão, é impossível. Sem fé, se você não tiver fé, você simplesmente vai comer um pedaço de pão e tomar um cálice de vinho, de suco de uva, e nada vai acontecer. Vocês estão entendendo? Hebreus 11 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, o maior objetivo, o objetivo número 1 da minha vida, da sua vida, o objetivo número 1 de um ramo, não é fazer a sua vontade, não é trabalhar pelo seu próprio propósito, mas é simplesmente gerar prazer naquele que o chamou. Você vai ver isso claramente, que operava tão naturalmente, fluía tão naturalmente na vida do Senhor, do nosso Deus, do nosso Cristo. Você vai ver por 2 vezes o Pai testemunha a respeito dele, uma vez no batismo e a outra vez no monte da transfiguração. E Deus Pai fala, ó, esse aí é o meu filho em quem eu tenho prazer. Você não viu ele dando outro testemunho a respeito do filho? Você consumar aquilo pelo qual você foi chamado, você foi feito, isso gera prazer no coração do Pai. E às vezes nós nos perdemos porque nós queremos fazer tanta coisa para Deus e nós deixamos justamente de gerar prazer no coração dele. Nos perdemos em tantas coisas boas, irmãos, tantas coisas aparentemente que trazem um desenho, o perfil de coisas evangélicas e boas, e nos esquecemos de fazer a vontade dele. 3 coisas eu queria acentuar para nós tomarmos ceia essa noite, nós cearmos com ele. Mas tomar ceia talvez com um sentido, com um entendimento muito maior. Muito maior. Por isso que ele falou, vocês poderão tomar o meu cálice e beber o meu cálice e serem batizados com o meu batismo para os discípulos. E os discípulos falaram, olha, nós poderemos beber. E o Senhor falou, não, vocês vão beber o meu cálice. Vocês vão ter comunhão plena comigo. E vocês vão ver que os discípulos viveram para cumprir um propósito que não era simplesmente um propósito pessoal. 3 coisas, a primeira delas, conhecer. A segunda delas, confiar. E a terceira delas, obedecer. Comunhão não é para você receber simplesmente alguma coisa, mas comunhão é para transformar o teu caráter. É aquilo que transforma você. É impossível você ter comunhão com Cristo, estar à mesa com Ele e não ser transformado, irmãos. Aquilo te ativa. Até Judas, irmãos, foi ativado aquele dia. Jesus olhou para ele assim, ó, vai e cumpre rápido o que você tem para fazer. Quando você tem comunhão, irmãos, com Cristo, até aquilo que você tem no seu coração vem para fora. Não dá para ocultar nada diante dele. Por mais que Judas fez uma cara de crente ali, todo mundo perguntando, por um acaso sou eu, Senhor? Por um acaso sou eu, Senhor? Não adiantava esconder. Jesus só, aqui, irmão, a comunhão com ele ativa você.
desperta você, impulsiona você para o propósito, para aquilo que Deus tem para a sua vida. Conhecer primeiramente, confiar para obedecer. Conhecer, você vai ver que é o trabalho que Deus restaurou desde depois da queda. Deus vem restaurando isso para que você não tenha apenas uma informação sobre Ele, para que você não conheça Ele de ouvir falar, mas para que você esteja com Ele. A única forma de você conhecer a Deus de forma plena é você estar com Ele. É você ter comunhão naquele lugar que Ele chama secreto, que pode ser atrás do volante do seu carro, que pode ser atrás de uma pia, você lavando louça, mulher, que pode ser no seu trabalho, pode ser dentro de um banheiro, pode ser no seu quarto, pode ser em qualquer lugar. É você entrando nele e Ele entrando em você nesse lugar que Ele chama de secreto, tendo esse tipo de comunhão. E Ele vem trabalhando depois da queda, e você vai ver que depois da queda Ele marca um encontro com Israel, para que Israel conhecesse Ele de maneira mais plena, mais intensa, que era como sombra, para nós entendermos como Deus deseja se revelar para mim e para você. Em Êxodo 3 você vai ver isso. Deus chama um homem chamado Moisés, quando Deus resolveu aparecer para ele através de uma sarça ardente, e Deus fala, chama ele, ele vai, tira suas sandálias, porque Deus pediu, olha, você andou até aqui de um jeito, agora você vai andar de outro. É incompatível os dois ambientes. E agora Deus começa a falar com ele, fala tantas coisas, você vai libertar, tirar o povo do Egito. E Moisés pergunta para Deus uma coisa, que é reveladora. Tá, mas o povo, ele já sabia o povo dele, então ele já pediu, já se adiantou. E falou para Deus, perguntou para Deus, Senhor, mas eu vou chegar lá, eu vou falar do teu propósito, e eles vão perguntar, mas quem te enviou? Quem te enviou? Aí Deus falou para ele uma coisa que é um enigma, é indizível, imensurável. Não há livros que podem falar, não há nada que pode descrever a sua pessoa. E Deus fala, olha, diga ao povo que o eu sou te enviou. Eu gosto mais de uma tradução que fala, irmãos, eu serei aquilo que eu serei. Ou seja, na hora que Deus falou para eles, olha, eu sou Yahvé, Deus está querendo falar para aquele homem, para Moisés, olha, eu vou ser para você tudo aquilo que você desejar encontrar em mim. Tudo aquilo que você desejar encontrar em mim. 1 Coríntios 10, Paulo escreve para os coríntios e fala, olha, eu não quero que vocês ignorem o que aconteceu na sombra das coisas, porque todo o povo passou debaixo da mesma água, foram batizados na mesma água, todos, olha, andaram debaixo da mesma nuvem, experimentaram tantas coisas poderosas de Deus naquele período do deserto. Irmão, a veste não envelhecia, as sandálias não envelheciam. Você podia ter 2, 3 mulheres em casa, sua esposa, 2 filhas como eu, e não precisava comprar mais roupa porque elas se renovavam. Era glória, irmãos. O povo de Israel experimentou isso. Era só uma bolsa que precisava, só um sapato, tudo se renovava. Bebiam da mesma água, comiam do mesmo pão que Deus dava. Agora Deus fala uma coisa em 1 Coríntios capítulo 10, através de Paulo, fala assim, ó, porém Deus não teve prazer da maioria deles. Eles não entenderam, irmãos, quem era o grande eu sou. O grande eu sou estava se manifestando como fonte. Quando eles bebiam a água, Deus falou, olha, eu sou aquele que sacia a água de vocês. Mas eles preferiram se atentar e se apegar na própria água, em vez de se apegar naquele que estava dando a água, que era realmente a fonte de vida para eles. Eles se apegaram naquela coluna que guiava eles, e Deus está falando, olha, eu sou o Yahvé, eu sou aquele que guia vocês. E eles resolveram se apegar numa coisa que aparecia diante deles, que simplesmente era um ensino, era uma revelação que Deus estava dando para eles. Preferiram se apegar àquilo do que se apegar no próprio Deus, que era a direção para a vida deles. E eles não aprenderam, não descobriram quem era o grande eu sou. Eles escolheram não descobrir aquilo que Deus falou, eu serei aquilo que vocês desejarem descobrir em mim, conhecer-me. Por isso que você vai ver homens como Davi falando no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e Ele nunca me faltará, ou não, eu não vou sentir falta de absolutamente nada.
porque ele descobriu quem Deus era. Quando eu e você descobrirmos, termos comunhão com Ele íntima, dele estar em mim e eu estar nele, dele estar em você e você estar nele, você vai poder fazer a mesma. Fique tranquilo, você vai orar igual Davi, irmãos. Você vai poder dizer: o Senhor é meu pastor, e eu não sentirei falta de absolutamente nada. Ele não vai me faltar em momento algum. Conhecer é a primeira coisa que Deus trabalhou para o homem ser restaurado no homem. Ter comunhão com Ele, aquela comunhão que Deus tinha no jardim. Agora depois você vai ver que Deus vai levar o homem para um outro nível. Não somente conhecer, mas confiar. Confiar como Deus falou com Noé. Quando Deus entrega uma palavra para Noé, irmãos, por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. A fé, ela não tem lógica. A fé não trabalha com coisas visíveis, com coisas aparentes. Não há nenhuma evidência para você acreditar naquilo que você acredita, talvez. Não há evidência, nada, não há nada fora de você que vai dizer: você está certo. Tem coisas que Deus fala para você que não vai haver nada que vai dizer: olha, é por aqui mesmo. Não há evidência. Não há evidência para Abraão. A palavra fala que Abraão creu, ele confiou em Deus contra a própria esperança. Porque um homem de 75 anos recebeu uma palavra que ele ia ser pai de uma multidão, quando a mulher dele já era velha e estéril. O que fez esse homem crer, irmãos? Senão a comunhão com Deus, de conhecer a Deus. O que fez Noé, o testemunho de Noé, que Noé andava com Deus também, assim como andou Enoque, e Enoque andou com Deus, e hoje são poucos crentes que querem ter o mesmo efeito que Enoque sentiu, experimentou. Você anda com Deus e você some, você já não é mais. Enoque andou com Deus e já não era mais Enoque. Já não era mais Abraão, já não era mais Noé, já não é mais o João, já não é mais a Maria, já não é mais você. Por quê? Porque você decidiu andar com Ele. Coragem, tem que ter coragem, tem que ter convicção. É uma convicção que você não ensina, irmão, é impossível. É impossível você convencer um crente a entrar nesse lugar. Você tem que levar o crente, despertar o crente, eu e você, a conhecer, a ter coragem de conhecer esse Deus, a ter coragem de conhecer o grande eu sou. Eu serei para você tudo aquilo que você desejar conhecer em mim. Quando você conhecer o grande Yahvé, o grande eu sou, então você vai ter convicção. Irmão, hoje, para a igreja de hoje, escute isso: Abraão seria um homem falido, um homem fracassado. Todas as palavras que Abraão recebeu, a maioria delas ele não viu, não experimentou. Deus falou: olha, vai para uma terra. Ele foi, andou naquela terra, viu aquela terra, mas não entrou nela, não se apoderou dela. Deus falou para ele: olha as estrelas do céu, Abraão, e tenta contar, porque assim será a tua descendência, será igual a areia da praia. Irmão, que lógica tem um homem de 75 anos acreditar numa coisa dessa? Que lógica tem você acreditar nas palavras que Deus tem te dado, se não for por fé? Fé vai nos ensinar, irmãos, que sucesso hoje é diferente de sucesso nas Escrituras. A fé vai nos ensinar que relacionamento, você crer e confiar em Deus, é diferente muitas vezes do que nós temos hoje, do que as Escrituras dizem. Porque Noé, irmãos, ele simplesmente recebe uma palavra de Deus para construir um barco onde não chove, não tem água, não tem nada. Nunca ninguém construiu um barco lá. Com 500 anos ele recebe. Depois de 500 anos de idade ele recebe uma palavra dessa. E pior, irmãos, sabe o que Noé fez? Noé acreditou. E sabe que o pior ainda, irmãos, escute uma coisa, olha para mim, sabe o que é pior ainda? Noé não pediu prova. Noé não pediu evidência. Noé não pediu nada. O testemunho de Noé foi que Noé fez tudo conforme Deus pediu.
Noé confiou numa coisa que não há lógica. Noé confiou numa coisa que não há evidência nenhuma do lado de fora que vai dizer: filho, você pode crer porque você está vendo. Irmão, você não vê. Você não vai tocar talvez. Você não vai poder apalpar. Mas você vai crer. Bem-aventurados vós, porque vocês creem em algo que vocês não viram. Por isso que João falou: olha, eu estou escrevendo para vocês, porque eu vi, eu toquei, eu estive com Ele, eu falei com Ele, os meus olhos contemplaram Ele. A minha comunhão é com o Pai e com o Filho. E eu estou escrevendo para vocês porque eu quero que vocês tenham comunhão também com Ele. Para quê, igreja? Para que a vossa alegria seja completa. É muito mais do que uma cura. É muito mais, irmãos, do que uma sensação que você pode sentir. É uma transformação por completo. É você ser lavado pela sua palavra, você acreditar numa palavra. Irmãos, eu creio que Deus está conduzindo muitos de nós nesses dias a voltar a acreditar, a voltar a confiar em Deus. Talvez pessoas vão falar que você é doido, que você não tem lógica o que você está fazendo. Mas você aprendeu uma coisa: que você foi chamado para gerar prazer no coração de alguém que te chamou. Isso foi inspirador para tantos homens que estavam diante de reis, irmãos, e eram ameaçados. Eles falaram: olha, compete mais agradar a Deus. Eu fui chamado para agradar a Deus e não fui chamado para agradar homens. Quando eram ameaçados de morte, não é quando estava tudo bem. Hoje nós vamos ter comunhão com Ele, lembrar da sua morte, da sua vida, da sua ressurreição, lembrar das suas palavras, lembrar de cada palavra que Ele falou. Em nome de Jesus. A minha oração é como Paulo orou pelos Colossenses: que o Espírito de sabedoria e de revelação venha sobre nós essa noite, em nome de Jesus, e nos leve a um lugar de intimidade, irmãos, aonde você vai desfrutar dele, você vai viver as coisas que ele viveu, você vai sentir as coisas que o Cristo sentiu. É como um casamento, irmãos. Casamento, eu estou casado há 20 anos e ainda estou aprendendo as coisas. Cada ano que passa, cada dia que passa, eu aprendo mais em relação à minha esposa, porque nós vamos se tornando cada vez mais mais comunhão. Não é um negócio. Tem gente que está fazendo negócio com Deus. Eu não estou falando de negócio. Eu estou falando de você ter comunhão plena com Ele, de você viver por uma causa que é muito maior do que a sua. Vamos nos colocar de pé. Queria chamar os irmãos que vão servir a ceia essa noite. Nosso amigo Santo Espírito, aleluia, Jesus. venha aquecer os corações. Aleluia. Eu queria orar com você, irmãos, mas nós vamos tomar ceia. Então você pode ficar aí. Mas eu creio, irmão, minha oração é que nós possamos ter coragem para entrar nesse lugar em Deus. Eu não estou falando de você se tornar crente. Isso é independente dos anos que você tem vivido dentro de uma denominação. Eu estou falando de você ter comunhão com Ele mais profunda, mais íntima. Eu lembro de Ezequiel 47, o anjo convencendo, tirando aquele profeta de uma estrutura e levando ele para uma água, para um riozinho, e convencendo ele a ir a águas mais profundas, cada vez mais profundas. E eu fico me perguntando, essa semana eu pensava sobre isso: o que faz uma igreja não obedecer a Deus como Ezequiel obedeceu? O que faz eu e você a não ouvirmos o que o anjo está falando para mim e para você? O Espírito fala: anda mais um pouco. É um processo, é progressiva a revelação de Deus. Você nunca vai esgotar Deus, irmãos. Deus é inesgotável.
E o Espírito clama dentro de mim, de você, diz Romanos 8. Não é um espírito de escravidão, mas é o Espírito que clama: Abba, Pai. É a expressão mais íntima de um anelo profundo por uma pessoa. E isso é capaz de fazer você se entregar e andar um pouco mais, todo dia, até chegar a um ponto em que o profeta chegou num lugar onde o homem natural não entrava mais. E o Senhor falou para ele, perguntou para ele: homem, você vê agora? E eu quero perguntar para você, irmão: você vê? Você está vendo agora? Porque Deus está te conduzindo a entrar mais nele, para que os seus olhos enxerguem como enxergam os olhos do Senhor. Feche seus olhos um pouquinho. Aleluias. Fale com Deus, só um pouquinho. Deus marcou esse encontro com você, você sabe disso. Deus marcou um encontro com você essa noite, e Ele te conduziu a esse lugar. Nós te desejamos, Senhor, outra vez. Te desejamos mais, Senhor, mais fome, mais sede, mais fome, Senhor. Você que precisa essa noite de um alinhamento de coração com o coração de Deus, e você recebe essa noite em nome de Jesus. Recebe essa noite em nome de Jesus. Levante sua mão comigo em nome de Jesus. Senhor, toca na tua igreja. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos mais de ti, Senhor, mais de ti, em nome de Jesus. Passar o cálice e o pão, você vai pegá-los, você vai segurar e esperar. Mas eu quero, enquanto eles estão indo, eu quero falar algo para você. Algo que aconteceu com Noé. O testemunho de Noé foi que Noé herdou a justiça por causa da fé que ele teve. Sabe, irmão, os dias de Noé eram tão terríveis que diz que o pensamento do homem era tão depravado, tão mal naqueles dias. E Noé foi pregoeiro da justiça.
Sabe como que Noé pregava justiça? E a palavra fala que os últimos dias seriam como os dias de Noé. E a minha oração é que se levante homens também como nos dias de Noé, como Noé. Não é só os dias maus, porque Deus falou, olha, é possível você andar como Noé em dias maus. Sabe como que Noé pregava justiça? Enquanto todos pensavam o mal, Noé pensava em Deus. Enquanto todos se prostituíam, Noé andava com Deus. Enquanto todos mentiam, Noé andava com Deus. Enquanto todos tinham um caráter deformado, o caráter de Noé resplandecia como o caráter de Deus naqueles dias. É disso que o Brasil precisa. É disso que o Brasil precisa, igreja. De Noés andando ali fora, pregoeiros de justiça, em nome de Jesus. Aleluias. Você pode descansar um pouquinho, pode sentar enquanto você recebe. Enquanto isso você vai adorando a Deus. Aleluias. Tomaria a ceia novamente conosco naquele dia, nas bodas do Cordeiro. Toda vez que eu celebro a ceia, eu tento alimentar a minha expectativa de que a próxima vez que eu estiver ceando com Ele, face a face, vai ser nas bodas do Cordeiro. Essa é a promessa que eu tenho. Então toda vez que você vai fazer isso de novo, não faça isso de novo de qualquer maneira, mas faça ciente
A próxima vez que você comer e beber da mão dele, será nas bodas do Cordeiro. Você estará completamente transformado, vivendo a plenitude de filho, vivendo a plenitude de sacerdote, a estatura do varão perfeito, em nome de Jesus. Naquela noite ele pegou do pão e nos inspirou, como ele formou a si mesmo nos seus discípulos, e falou como. Isso é inspirador, porque depois ele falou: ide e fazei o mesmo. Se você quiser formar discípulos, se você quiser formar Cristo nas pessoas, tenha coragem de fazer como Paulo fez. Eu comunico para vocês não uma boa palavra, não uma palavra bonita, mas eu comunico a minha própria vida com vocês. Ou seja, Paulo também se partiu, Paulo também se deu, teve coragem de se dar. Isso é essa igreja. Ser igreja é você pensar como Cristo pensou. Ser igreja é você falar como Cristo falou. Ser igreja é você andar como Cristo andou. Ser um pregoeiro de justiça é você deixar Cristo viver em você e não mais você viver. E ele partiu o pão diante da face dos discípulos e falou: esse é o meu corpo, que é dado por amor a vós. Tomai e comei, tenham comunhão comigo. Se vocês comerem da minha carne, vocês terão comunhão comigo plena, em todas as áreas, não é numa área só. Ele está falando: vocês terão comunhão comigo em tudo, em tudo, nos sofrimentos, nas alegrias, em tudo. Não queira só as alegrias do Cristo, procure também compartilhar das suas dores, do seu propósito, para você experimentar o gozo pleno de estar com Ele. Levante seu pão essa noite. Aleluia. Nós celebramos a Ti, Senhor. Nós vamos fazer de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes for necessário, Senhor, acreditando naquilo que Tu fez diante dos discípulos. Nós vamos comer em ações de graça a Ti, tendo comunhão plena com o Teu corpo, em nome de Jesus. Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Você pode comer do pão. Eu oro para que essa coragem de se entregar, irmãos, por algo, por um propósito que não é sobrenatural, é por fé, venha sobre você e te tome. Porque Ele foi o que ensinou para nós o que é ter coragem de se entregar por uma causa sobrenatural e lógica. Chegar ao ponto de falar: Pai, eu te glorifico porque eu consumei toda a sua vontade. E da mesma forma, aquele dia Ele pegou o cálice do seu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Ela não só é nova, mas também é eterna. Ou seja, ela não vai acabar nunca. Ela é inquebrável. Que nós possamos não somente aprender com Ele a se entregar o corpo por um propósito, mas também nós possamos aprender o que é ter uma aliança eterna, inquebrável. Não é um contrato que Ele fez. Ele fez uma aliança comigo, com você. Escute uma coisa, filha, eu vou falar uma coisa para você essa noite. Você que entrou aqui e você tem um peso de acusação sobre você das coisas erradas que você já fez, eu quero falar que não importa as coisas erradas que você fez, o sangue da nova aliança, ele foi derramado por sua causa também. E não há nada de errado que você faça que vai fazer Deus se arrepender do que fez. Ele fez isso porque Ele ama, porque Ele amou. E não é baseado no que eu sou e no que você é. Ele fez baseado no que Ele é. Por isso que é eterna, não é passageira. Celebre hoje a aliança que é eterna. Imagina, você tem um amado para toda a vida. Você tem um amado para sempre.
alguém que te ama de maneira perfeita. As minhas filhas têm um pai que amam elas ainda com amor falho, com amor errado. Mas aqui nós podemos manifestar um pai que é perfeito. Ele é o nosso modelo. Ele é aquele que nos inspira a amar de maneira eterna, a amar de maneira plena, a se entregar de maneira completa, em nome de Jesus. Até quando, pastor? Até que tudo esteja consumado, em nome de Jesus. Levante seu cálice, irmãos. É muita glória participar disso. É muita glória, você pode sentir isso, irmãos. É como se você viajasse há 2000 anos atrás e você estivesse naquela mesa com Ele. Por isso que Ele falou: fazer isso em memória de mim. Pensa em mim quando vocês estiverem fazendo isso. Lembrem agora. Que olhos se abram, em nome de Jesus. Te damos graças, Senhor, pelo Teu sangue que foi derramado por nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você quiser trocar o cálice com seu irmão, celebre isso. Tirar a tampinha, irmãos. Aleluia. Pegue seu cálice. É festa, irmãos. Só crente, só por fé, você celebrar a morte com alegria. Você está celebrando uma coisa que o mundo chora, que o mundo teme. Nós celebramos a morte do Cordeiro com alegria. Celebrem a minha morte, diz o Senhor. Só pode celebrar a ressurreição quem celebra a morte, sabia disso? Só pode experimentar a ressurreição quem experimenta a morte. Em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor. Vamos tomar em ações de graças. Faz de novo, em nome de Jesus. Tome o cálice, em nome de Jesus. Tome e seja curado. Resplandeça sobre você. Em nome de Jesus, tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Aleluia. Cumprimenta os irmãos aí. Abençoa.
em nome de Jesus.